Muito bem, vamos novamente aqui retomando a aula sobre drogas. Bom, depois de ter feito todo essa passagem histórica, né, digamos assim, essa análise histórica da legislação, questão do decreto, questão daquilo que nós temos como precedente da questão das drogas, antes de entrar especificamente, eu vou entrar hoje na Lei 6368, mas antes de entrar, eu queria indicar para vocês hoje não uma doutrina, mas eu queria indicar um documentário no Netflix, que é chamado A 13ª Emenda. 13, numeral, né, 13ª Emenda. Pode buscar lá no Netflix, que mostra como que foi o crescimento da população carcerária nos Estados Unidos, desde a implementação desse contexto, lei e ordem, combate repressivo ao uso das drogas, principalmente na eleição de Richard Nixon, traz a eleição dele, traz o discurso dele, traz quando Bill Clinton era senador, o projeto de lei de Bill Clinton que fez com que aumentasse absurdamente a população carcerária americana, tanto que ele veio a público depois pedir desculpas por conta do erro que cometeu com a utilização daquele projeto de lei. Eu não vou entrar aqui, não vou ficar dando spoilers aqui, mas é importante que assistam esse documentário, 13ª Emenda, Netflix, que é extremamente esclarecedor e, na mesma proporção, perturbador com relação a esse contexto, a esse panorama das drogas, certo? Muito bem. Em 1976, surge, então, a nossa famosa Lei 6368 de 76, que pune, criminaliza e inaugura assim, uma nova era de combate ao uso das drogas, né? Tanto que essa Lei 6368 ela dispõe sobre medidas de prevenção e repressão ao tráfico ilícito e uso indevido de substâncias entorpecentes. Essa questão das substâncias entorpecentes fica muito clara, tanto que já no artigo 2º da 6368 ela já vinha dizendo que ficam proibidos em todo o território nacional brasileiro plantio, a cultura, a colheita, exploração de toda e qualquer planta que possa ser extraída substância entorpecente ou que determine dependência físico-psíquica. Então veja que a lei já inaugurava sua redação falando daquilo que era proibido e de todo o combate que ali se inaugurava uma nova era de combate ao uso das drogas no Brasil. Então, assim, essa Lei 6368, ela tinha o famoso artigo 12, que era o artigo do tráfico, que punia o tráfico de entorpecente com uma pena de reclusão de 3 a 15 anos, já era uma pena alta, um quantitativo alto, quantitativo máximo, né? Então, tinha o conhecido artigo 12, tinha o artigo 14, que falava da associação. O artigo 14 ele trazia um novo tratamento diferenciado, que à época o Código Penal regulava quadrilha ou bando, e aí tinha discussão de mais de 3 pessoas, e o artigo 14 da Lei 6368 falava de 2 ou mais pessoas que se associassem para a prática do crime do artigo 12, o crime de tráfico. Então, essa associação para o tráfico já era punida na 6368, uma pena também elevada, né, próxima do tráfico. Próxima não, na verdade, próxima. A do tráfico era de 3 a 15 e a associação era de 3 a 10 anos de reclusão, né? E tinha o artigo 16, que trazia o tratamento, a punição, a repressão do uso de substâncias entorpecentes, uso de drogas. O usuário estava no 16, o traficante estava no 12, no artigo 12, e aquele que se associava estava no artigo 14. A pena do artigo 16 para o usuário, na 6368, era detenção de 6 a 2 anos. Muito bem. Então, aqui já tinha uma distinção muito clara daquilo que, no primeiro módulo dessa aula, eu falei sobre a análise médica do contexto de drogas
e análise jurídica do contexto de drogas, né, que já tinha essa distinção, análise médica sanitária, análise ética jurídica. Médica sanitária, está aqui o usuário, já no artigo 16 da 6368 de 76, e a ética jurídica no artigo 12 e no artigo 14 da 6368 de 76. Pois bem, essa legislação ficou em vigor durante um bom tempo, né? Nesse meio tempo, no caminho da vigência da 6368, vieram outras legislações via decreto. Por exemplo, o decreto 79388 de 77 é um decreto em que o Brasil aderiu à Convenção sobre Substâncias Psicotrópicas, assinada em Viena no ano de 71. Então, o Brasil começa a aderir inúmeras convenções internacionais de combate às drogas, via decreto, obviamente, que é um instrumento hábil para poder colocar o Brasil como signatário de um documento internacional, mas vem mostrando o avançar da política de combate às drogas que o Brasil vinha adotando. Tá? Então, em 77 tem esse decreto. Bom, em 84 vem a reforma do Código Penal, não mexeu muito com a questão das drogas, mas em 1991, veio outro decreto, decreto 154 de 1991, que também faz com que o Brasil seja signatário da Convenção contra o tráfico ilícito de entorpecentes e substâncias psicotrópicas. Veja, essa convenção, ela também traz inúmeras políticas de combate e repressão às drogas. Muito bem. Em 1998, vem a portaria número 344, que é aquela que regulamenta de forma técnica o que é substância e medicamento sujeito a controle especial, né? Então, acaba sendo a portaria que vem complementar a lei de drogas, à época a 6368, sobre o que era considerado como, poderia ser considerado como substância entorpecente para efeitos de aplicabilidade da lei, né? Dentro dessa portaria, abarcaram inúmeros decretos, convenções, está estipulado, especificado aqui para vocês no slide, não vou ficar lendo a numeração, porque está aqui, vocês terão acesso, ok? Bom, com o passar do tempo, mesmo ficando de forma muito nítida a falência dessa política de combate às drogas, porque nós temos um aumento significativo do encarceramento e pouquíssimos resultados na redução do uso e comercialização de substância entorpecente proibida, mesmo assim, o Brasil continua errando e tenta acertar promulgando uma lei que, na época, foi um verdadeiro monstro, que era a Lei 10.409 de 2002. Essa lei tinha por objetivo revogar a 6368 e trazer uma nova regulamentação para a matéria das drogas, né? Só que a Lei 10.409, ela foi infinitamente, absurdamente alterada. Essa lei ela teve artigos revogados cujos parágrafos continuaram em vigor. Então era um problema seríssimo. Você tinha o artigo 30, não me recordo de cabeça aqui qual é o artigo, mas eu vou pegar para colocar aqui para vocês. Artigo 30, revogado. Parágrafo 1º, estava em vigor. Essa lei foi um verdadeiro absurdo, ela não chegou a entrar em vigor porque ela tinha uma aplicabilidade completamente duvidosa, e aí, posteriormente, ela foi substituída pela que está em vigor atualmente, que é a Lei 11.343 de 2006. Então, em 2006, pode observar que foram 4 anos pós a 10.409, né? Então, em 2006, entra em vigor a Lei 11.343, que inaugura uma nova etapa, não, ainda um tanto quanto, digamos, tímida, né, no quesito descriminalização, mas inaugura uma nova etapa, dando um novo tratamento ao, então, considerado usuário, certo? Então, agora essa parte, eu vou colocar aqui no slide para vocês, essa parte ela tenta trazer um pouco o que eu vou tentar vou abordar com vocês agora qual foi o tratamento dado para o usuário, né? O que o usuário, como ele passa a ser tratado, o que agora a legislação considera como usuário para efeitos de criminalização
e a 11.343 de 2006 inaugura uma nova forma de tratamento. Então, assim, a Lei 11.343, ela institui o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas, apelidado de SISNAD, prescreve medidas para a prevenção do uso indevido, defere uma atenção e reinserção social de usuário. Vejam que aquela ideia médica sanitária, ela é um tanto quanto mais encorpada na Lei 11.343, então ela dá uma atenção e uma tentativa de reinserção de usuários e dependentes de drogas, estabelece normas de repressão à produção não autorizada e ao tráfico de entorpecentes, definindo crimes, procedimento e assim sucessivamente. Então, essa lei é uma lei mista, onde ela traz a parte material e a parte processual. A 11.343, ela define os crimes e define o procedimento, que é especial a ser adotada nos processos que tratam dos crimes previstos nessa lei. Muito bem. Então, aqui, ficando limitado ainda ao ponto que é do usuário, a 11.343 de 2006, ela traz o artigo 28, que diz o seguinte: quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo para consumo pessoal drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, será submetido às seguintes penas, 2 pontos. E aqui vem um grande ponto, né? Aqui vem o principal problema. Todos nós sabemos lá, parte geral de direito penal, eu sou processualista, mas a parte é inevitável a análise do processo do direito penal, dentro do processo penal, o estudo tem que ser interligado e conjugado. Desde sempre sabemos que temos o preceito primário e o preceito secundário. O preceito primário define a conduta proibida. O preceito secundário define a punição, a prática da conduta proibida. Então, é uma questão óbvia. Causa, efeito. Conduta, pena. Crime, castigo. Preceito primário, preceito secundário. Ok? Então, tem lá a definição do crime, preceito primário, artigo 28, caput. Penas. Inciso 1. Advertência sobre os efeitos das drogas. Inciso 2. Prestação de serviço à comunidade. Inciso 3. Medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo. Muito bem. E aqui veio toda aquela discussão que, obviamente, vocês trabalharam, compreenderam na graduação. Isso é crime ou contravenção? Crime é punido com pena de reclusão ou detenção. Contravenção é punido. Infração penal. O que é infração penal? Infração penal é o gênero, cuja espécie você tem o crime ou delito. Crime ou delito, preceito secundário, reclusão ou detenção. Contravenção, segunda espécie, preceito secundário, multa ou prisão simples. Ponto final. Nós tínhamos essa definição e essa classificação de infração penal. Então, só existia infração penal, crime ou delito, e aí veio a discussão do tipo, o artigo 28 descriminalizou o uso de substância entorpecente, o uso de drogas, o artigo 28, então, não define nem como crime, nem como contravenção. Como eu disse, isso ficou muito bem, certamente se discutiu isso bastante na graduação, mas não custa nada dar essa lembrada, que acabou, que ficou essa discussão, e aí resolve-se como? Lex tertia, conjuga as leis, usa uma daqui, a pena dali, o preceito primário daqui, secundário dali, mas o STF veda lex tertia, o que nós vamos fazer? E aí sempre tem aquela saída pela tangente que o Supremo traz, dizendo o seguinte, olha, isso não é crime nem contravenção, isso na verdade é infração penal sui generis, porque não está definindo nenhum nem outro, o STF simplesmente disse que é infração penal aquilo que não é. O ponto é esse, né? O Supremo Tribunal Federal disse que o artigo 28 caracteriza uma infração penal que não existe, porque não é infração penal, porque infração penal, como já dissemos, é crime ou contravenção e não existe essa vertente da infração penal sui generis que foi criada pelo Supremo Tribunal Federal para tentar, digamos assim, corroborar a covardia do Congresso Nacional, que não teve coragem de sustentar uma descriminalização do uso de substância entorpecente no ano de 2006. Pois bem, ultrapassado esse ponto, o que mais importa aqui hoje? O que nós temos hoje numa realidade artigo 28 é considerado como infração penal, a pessoa, quando ela é flagrada, ela é presa em flagrante delito, se ela não for flagrada, ela pode ser denunciada, ela vai responder ao processo criminal, e ela será punida, ela será condenada
Os efeitos primários da condenação irão prevalecer, os efeitos secundários também, porém com essas três modalidades novas de pena. A advertência, que nunca existiu no nosso ordenamento jurídico, não existe. Prestação de serviço à comunidade, que não é pena, ela não está em preceito secundário. A prestação de serviço à comunidade é pena alternativa, que tem autonomia, mas substitui a pena principal, que seria reclusão ou detenção, mas o artigo 28 pune, tem como previsão legal de punição a advertência no 1, e no 2, a prestação de serviço à comunidade, e a terceira questão, que é a medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo. Veja, qual o principal ponto que nós temos que parar para pensar dentro do artigo 28? Qual é a falência do artigo 28? A falência do artigo 28 não é que ela deixou de punir com reclusão ou detenção aquele que usa drogas. A falência do artigo 28 é que ela tentou impor um tipo de tratamento como forma punitiva, quando na verdade deveria ser um tratamento como forma regenerativa, como forma de tratamento, como forma de acolhimento, como forma de aconselhamento, como forma de abraçar a pessoa e propiciar um tratamento para que ela possa superar a dependência que tanto assombra a vida dessa pessoa. Então, qual o principal, na minha perspectiva, no meu ponto de vista, dentro daquilo que a gente está trabalhando aqui, do artigo 28? O artigo 28 ele deixa claro que ele pretende traçar, abraçar e avançar com aquele critério médico sanitário de tratamento para com o usuário, mas não consegue se desvincular dessa perspectiva e essa política de segurança pública de combate às drogas do âmbito ético, legal, jurídico. Observem que esse aspecto de tratamento ele passa por um momento na nossa legislação, mas permanece ainda enraizado nesse contexto punitivo, nesse contexto que nós temos ainda de combate às drogas, de combate ao, como é que eu vou dizer, ao uso indevido de substâncias entorpecentes. Veja, dentro de tudo aquilo que nós analisamos, dentro dessas leituras que eu passei para vocês, dentro dessa análise que o Marcelo Semer faz no Sentenciando o Tráfico, ele mostra como que é falido esse nosso sistema de combate às drogas e ele ainda persiste na nossa realidade. Mas, infelizmente, nós ainda temos muito a avançar nesse ponto, nesse aspecto. Pois bem, então, encerrando essa questão do uso, passa-se, então, a análise. Aquilo que nós tínhamos na 6368 meio que se reproduz na 11343. O crime de associar duas ou mais pessoas, o crime de associação para o tráfico, continua previsto, só que agora no artigo 35, com a mesma pena, de 3 a 10 anos, e passamos a ter o artigo 33, que regula o tráfico de entorpecentes, com pena de 5 a 15 anos. Uma pequena modificação na pena mínima, por conta, talvez, no meu ponto de vista aqui, da tentativa de inviabilizar substituições de pena quando fixada no mínimo legal. Então, saindo do 3, que ficava abaixo do 4, passando para o 5, que fica acima do 4, daquele patamar de 4 anos previsto no artigo 44 do Código Penal, que viabiliza a possibilidade de substituição da pena. Ok? Então, até o próximo bloco.